muitos não querem entrar pela porta estreita, tem se perdido na porta larga. A gente está no tempo da graça, mas o pecado ele não mudou, ele é a mesma coisa. Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. A gente precisa vigiar. O adversário está louco para acabar com o nosso ministério, com a nossa vida, com a nossa família, com o casamento. Mas a gente precisa estar dentro da casa. A gente precisa estar junto com o Pai. Glória a Deus. Mas como pode? Esse moço aqui, ele estava dentro da casa do Pai, ele era bem cuidado, ele era bem tratado. E geralmente a gente recebe algo quando alguém parte, sim ou não? Sim. Porque divide os bens, sim ou não? Sim. E como ele pede a herança do Pai que está vivo? Faz a reflexão. Só que o Pai não nega para ele. A gente vai começar a entender aqui que o Pai não nega. Ó, versículo 13. Em poucos dias, depois o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Olha para você ver como o inimigo cega. Ele pega metade dos bens, o pai não recusou dar, mas sim deu para ele. E ele pega, vai para um país que estava passando por uma dificuldade. E ali ele começa a desperdiçar, gastando com prostituta, com bebida, com balada. E eu começo a entender que quando ele chega lá no fundo do poço, que ele olha para a direita, ele olha para a esquerda, que ele não tem mais dinheiro para nada. Porque assim, o adversário ele faz isso. Ele lembra que dentro da casa ele tinha roupa, ele tinha cama para dormir, ele tinha comida. Mas ele queria se aventurar. E a gente está num tempo que a gente não pode estar se aventurando. A gente tem que vigiar. A gente tem que andar na porta estreita. Porque a porta larga, ela vai levar nós à perdição. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, tá vendo? Ele estava dentro da casa, tinha tudo, era bem cuidado. Gastou todo o dinheiro. E depois começou a passar, padecer necessidade. Irmãos, começou a passar necessidade. Então, se colocou a serviço de um dos cidadãos dos países. E este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com alfogas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejava, ele não comeu, porque a fome é constante. A fome é constante. Quando a gente fica com fome, né? Se a gente não vigiar, o que a gente vê, a gente quer pegar ali. Que nem ontem a gente estava lá, a gente ia para a igreja, acabou a energia 4 horas da tarde. Eu comecei a olhar assim, tudo apagado. Tudo apagado. Não tinha luz, não tinha nada, não tinha água. A primeira coisa que eu pensei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando veio na minha mente, Jesus está voltando, não dá tempo de eu me preparar. Eu tenho que andar preparado. Eu tenho que ir na contramão. Para vocês terem ideia, até ano passado, eu estava na melhor empresa de Poá. Olha para você ver como que Deus trabalha. Eu virei um ano orando. Eu passei um ano novo dentro da casa do Senhor, projetando os meus projetos esse ano, em 2024. Glória a Deus. Só que os meus pensamentos não são os pensamentos dele. E os meus sonhos não são os sonhos do papai. Glória a Deus. Eu estava ali trabalhando. E quando começou o ano, eu recebi uma notícia. Mas eu trouxe na minha memória.
Porque tudo aquilo que Deus fala com a gente tem que gravar na tábua do nosso coração. E eu lembro que eu fiz um culto, o pastor Marcos foi lá, e foi o pastor Donizete também, com a irmã Patrícia. E ele falou assim, ó, Deus vai fechar a porta para você. Fechar a porta. Eu estou fazendo um culto agora, comemorando pela minha bênção, Deus vai fechar a porta, mas eu vou entender o trabalhar de Deus. Quando eu entrou o ano, estou trabalhando normal. Daqui a pouco me chama e fala assim, ó, felizmente eu sou obrigado, estou sendo obrigado a desligar você da empresa. A gente que serve a Deus e tem família, se a gente não confiar, primeira coisa a gente vai questionar Deus, né? É assim que acontece. Só que quando aconteceu isso aí, ele falou, não, mas depois você volta.